Olá pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo gosta de lidar, que é o dinheiro. E ele acaba virando motivo de ditados populares, né? Quando você tem pouco, meu problema é a falta de dinheiro. Quando você tem muito, dinheiro pra mim não é o problema, é a solução. E é engraçado a relação que as pessoas fazem da aparência com o dinheiro. Por exemplo, o cara tá num carro caro, não, esse cara tem dinheiro, as pessoas começam a respeitar. O cara tá usando terno, não, esse cara deve ser um advogado muito importante, vamos respeitá-lo. Ninguém sabe, de repente o cara é um traficante, de repente o cara é um cafetão. As pessoas se levam muito pela aparência. Em contrapartida, o cara tá vestido de uma forma mais modesta, mais humilde, e esse cara é um fudido. As pessoas têm essa noção errada de aparência e gostam de ligar a aparência sempre ao dinheiro. Não, se o cara tá bem vestido, é um cara muito rico, mas a gente não sabe a vida particular do cara. E se o cara tá vestido de uma forma mais humilde, fudido na vida, e as pessoas acabam não respeitando. Mas falando mais profundamente sobre o dinheiro, é importante a gente destacar que, independente do sistema político e financeiro, seja capitalista, comunista, socialista ou anarcocapitalista, os anarcomiguxos, né, que gostam de defender o anarcocapitalismo, qualquer um desses sistemas tem sempre por trás a competição, o trabalho e, mais uma vez, o dinheiro. Por exemplo, a China comunista não é menos capitalista que os Estados Unidos. A diferença é a interferência que o governo tem em cima das empresas. Claro que na China o governo interfere muito mais nas empresas do que nos Estados Unidos, mas ambos são capitalistas. A verdade é que o dinheiro é o mecanismo que guia todos os interesses dos países do nosso planetinha. A maneira mais agressiva de se lidar com o dinheiro é o sistema de livre comércio. Flávio, você é comunista. Não, eu não sou comunista. Eu sou, inclusive, anarquista e não posso negar que vivemos num mundo capitalista. Então, claro que eu também dependo do dinheiro, mas eu também não posso deixar de analisar friamente a situação em que vivemos. A perspectiva fundamental apresentada pelos economistas antes do surgimento do livre comércio, economistas como, por exemplo, Adam Smith, é de que o alto interesse e a competição levam à prosperidade social, já que o ato de competir gera incentivos e motiva as pessoas a seguir em frente. Porém, uma coisa que as pessoas esquecem de falar é que uma economia baseada na competição acaba levando à corrupção, concentração de poder e riqueza, segregação social, abuso de mão de obra e, finalmente, uma forma encoberta de ditadura governamental comandada pela elite rica. A palavra corrupção costuma ser definida como perversão social ou perversão moral. Se uma empresa de lixo tóxico joga lixo no mar para economizar dinheiro, isso é reconhecido como um comportamento corrupto. De um modo mais sutil, quando uma grande rede de supermercados se muda para uma cidadezinha pequena e força as lojas pequenas a fecharem suas portas por não poderem competir com essa grande rede de supermercados, acabamos ficando em dúvida. Afinal de contas, o que a grande rede de supermercados está fazendo de errado? Por que eles se importariam com as lojas que fecharam suas portas? Contudo, todavia, mais sutil ainda, quando alguém perde o emprego, porque uma máquina foi criada e que pode fazer aquele mesmo trabalho por um custo muito menor, as pessoas tendem a aceitar e afirmam: isso é assim mesmo, sem conseguir enxergar a desumanidade que existe nesse tipo de gesto. Fato é que, despejando o lixo tóxico, cometendo um monopólio ou reduzindo a força de trabalho, o motivo é sempre o mesmo: o lucro. Todos são estágios diferentes do mesmo mecanismo de autopreservação, que coloca em detrimento o bem-estar da população a favor do ganho monetário. Mais uma vez, lucro. Portanto, a corrupção não é o subproduto do dinheiro. A corrupção é a base e o pano de fundo de tudo que envolve o dinheiro. Essa é a realidade. Enquanto algumas pessoas conseguem enxergar isso, a grande maioria continua sem saber das amplas consequências de termos um mecanismo egoísta como mentalidade principal. Portanto, temos duas opções: ou temos a democracia, ou temos a riqueza concentrada na mão de poucos.
nunca conseguiremos ter os dois ao mesmo tempo. Porque se não há igualdade de oportunidades, não há igualdade monetária, não há igualdade nas camadas sociais. Isso tudo, claro, por causa do dinheiro e da corrupção que serve de base para o nosso sistema monetário. E dentre as duas opções, democracia e a riqueza concentrada na mão de poucos, e aqui no Brasil, infelizmente, ficamos com a segunda opção. Então é isso, gente. De repente faço outros vídeos sobre dinheiro, ok? Quem gostou, dê um like aí, um joinha. Quem não gostou, dê um dislike. E quem gostou demais, favorite esse vídeo. Beleza, gente? Um abraço para todos. Fui!